O vídeo de hoje é sobre um tema atual, porém um pouco triste, dificultoso para todos nós, mas é um processo. Então a gente vai falar sobre o processo de luto, tá? Então, infelizmente, acho que todos nós estamos passando por esse processo e muitas pessoas não sabem lidar com isso, né? Não sabem o caminho, qual é o processo de lidar com o luto. Então, nesse vídeo nós iremos falar sobre isso. Então, se você gosta desse tema, se você se interessa por isso, ou de repente você sabe que existe alguma pessoa que precisa assistir esse vídeo, compartilhe com um amigo, com um familiar, para que possamos juntos, né, crescer, aprender como lidar com esse processo. Então eu sou Marco Costa, sou terapeuta familiar, né, e constelador. Eu ajudo pessoas a solucionar os seus conflitos familiares através das constelações familiares. E assim podendo reassumir o controle da nossa vida, o controle da sua vida. Então, o tema de hoje, né, nosso vídeo de hoje, a nossa live de hoje, é sobre o processo de luto. Como lidar com o processo de luto. Então, é importante a gente entender, porque eu acho que todos nós estamos passando por isso, todos nós, em algum momento da vida, iremos passar por isso. Porque, infelizmente, a morte é uma coisa natural. Acontece. Nós sabemos que, em determinado momento, uma hora isso vai chegar. Só que pela questão cultural, pela questão do nosso país, nós não aprendemos sobre isso. Nós não fomos educados, ensinados a lidar com esse processo, a lidar no momento em que a morte chega. Então, quando a gente fala de luto, né, a gente relaciona muito sobre isso. Mas a gente vai entender que luto, existe vários tipos de lutos, né? Então a gente passa por diversos lutos o tempo todo. Claro que tem lutos que são menores, são menos significativos e outros mais complexos, outros mais difíceis. Então o que é o luto, né? É um conjunto de reações, tá, a uma perda significativa. Então todos nós temos uma reações a uma perda. Quando a gente fala de perda aqui, a gente pode falar de diversas coisas, tá? Então, o fim do relacionamento é um luto, quando você sai de um emprego é um luto, quando você, sei lá, perde, tem uma empresa, eu quebrei a empresa. Então, nós passamos por diversos lutos na nossa vida o tempo todo. Só que muitas vezes a gente não olha com essa visão, a gente não tem essa perspectiva. A gente acha que luto é só na questão da morte, quando a gente perde alguém, né, quando alguém muito próximo morre, né? Então, quanto maior o apego, né, a esse objeto ou essa pessoa, maior o sofrimento do luto. Então, quanto mais eu tenho um amor, eu tenho um apego, eu tenho um significado. Então, tem pessoas, por exemplo, que entram numa empresa e a pessoa tem apego àquele cargo, ela acha que ela nunca vai ser demitida. De repente a pessoa é pega de surpresa e ela perde aquele trabalho que ela tinha, ela perde aquela função. Então, às vezes, a pessoa entra num sofrimento muito grande que ela não consegue lidar. Então, o luto ele tem diferentes, né, formatos, né, diferentes formas de a gente expressar em culturas distintas. Então, como a gente falou, né, então, comecei a falar. Aqui no Brasil nós temos uma cultura, nós não somos educados com a questão da morte, que é algo natural, que é algo que acontece. Em outros países as pessoas têm uma forma diferente de enxergar a morte. Talvez é uma coisa natural, por exemplo na Índia, né? A Índia, eles têm, né, uma forma, uma cultura totalmente diferente. Então tem pessoas que celebram quando a pessoa morre, por quê? Porque eles acham, eles têm a certeza, a convicção, o ensinamento de que a pessoa está indo por um plano maior, para outro plano, né? Talvez esse plano seja, né, espiritual, enfim, cada um tem uma forma de pensar sobre isso. Muitas pessoas dizem, mas olha, não chora, olha, você perdeu, olha, fulano foi dessa para melhor. A gente tem isso para dizendo, né? Mas quem sabe, né? Qual a certeza que a gente tem que a pessoa saiu dessa para melhor? Muitas pessoas usam justificativas. A pessoa descansou. Olha, a pessoa passou por isso. Porque, na verdade, a morte, né, é algo natural. Então, o primeiro luto que nós temos é o luto natural. É a perda, né, desencadeada por um processo. A gente vive a nossa vida, processo natural. Que a gente, né, vai passando os anos, a gente vai, né, tendo nossa saúde
cada vez mais degradada, enfim. Então chega num determinado momento da vida, né? Então a gente olha isso de repente da perspectiva de idade. Então hoje, né? Antigamente as pessoas morriam muito cedo, hoje não. Então hoje a gente vê pessoas de 90 anos. Quando você acompanha esse processo e vê que a pessoa vem no processo de adoecimento, vem no processo ali que a pessoa está preparada para isso, nós chamamos isso de luto natural. A gente sabe que em algum momento aquilo vai acontecer, então a gente vai se preparando para isso. Talvez não seja um luto tão traumático quanto o segundo luto. Luto traumático, né? Aquilo que você perde repentinamente. Por exemplo, tá? Um acidente, como aconteceu agora, né? Um tempo atrás aí a gente viu o cantor famoso, né? Que teve uma comoção muito grande por muitas coisas, tá? Primeiro, né? Era um jovem, muito cedo ele morreu. Foi um acidente traumático, foi uma coisa que ninguém esperava que poderia acontecer aquilo. Então a gente não está preparado para isso. Isso é um luto traumático. Um acidente de carro, sei lá, estou andando, né, aconteceu um acidente, as pessoas morreram. Então isso é um luto traumático. Entendendo que o processo do luto, ele tem um tempo para que a gente possa passar pelas fases do luto que a gente vai falar daqui a pouco. Para que a nossa mente possa lidar com essa perda. Porque de repente você está aqui e aí amanhã você não tem mais seu emprego. Você está acostumado há 30 anos a acordar no mesmo horário e ir para o seu emprego. Você tem um ente querido e de repente você não vê mais esse ente querido. Então, para a mente precisa um processo, tá? Que a gente vai passar por todas essas fases do processo para que possamos identificar isso. Para que possamos trazer um novo significado, um novo sentido para a nossa vida, né? E para a nossa mente. Temos o luto antecipatório, né? Então, que são os lutos de pessoas, né? Às vezes criança. Então, por exemplo, às vezes a criança é muito nova, né? Então ela passa por esse luto. É uma coisa muito traumático. Nós temos o luto adiado, né? Então, esse antecipatório, a gente pode falar também, né? Aquelas pessoas que perderam o sentido da vida. Então a gente percebe que tem pessoas que tem uma dificuldade, que enfim, que já passaram por muitas coisas na vida e ela perdeu aquele brilho, aquela vontade de viver. A gente fala que muitas vezes esse tipo de pessoa, o que ela fez? Ela cometeu um suicídio emocional, porque ela perdeu totalmente o sentido da vida. Né? Tem o luto adiado e o luto coletivo, que é o que nós estamos vivendo agora. Né? Então, antes da gente passar por outra parte, eu queria me solidarizar a todas as pessoas, tá? Aqui de coração, eu sinto muito, né, por todas as perdas que nós tivemos. Eu também tive uma perda significativa. Então a gente tem que se solidarizar. Eu acho que isso é que nos une, né? Esse amor que nós temos, essa empatia de nos colocarmos no lugar das outras pessoas, porque a gente está passando um momento difícil de um luto coletivo. Então, quando a gente se identifica com o coletivo, a gente começa a enxergar. Então, é muito comum, né? Eu falo que hoje em dia dá até medo de você abrir o Facebook, porque quando você abre o Facebook, você sempre tem notícia de uma pessoa que faleceu, um ente querido, um amigo, alguma pessoa próxima, colocando lá luto, né? Então, a gente já começa a ficar nessa expectativa. Meu Deus, né? A pessoa morreu, aconteceu isso. E não só isso, nós estamos vivendo, tá? E esse luto coletivo que nós estamos vivendo não é só no nosso país, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Não é só no nosso país, mas no mundo inteiro. Quantas pessoas perderam a vida de uma hora para outra, ou morreram, dessa doença que nós estamos passando agora? Então, quando a gente se identifica com isso, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente fala, meu Deus, nós todos estamos passando por essa dificuldade. E nós temos o luto não reconhecido. O que é o luto não reconhecido? É aquele luto que a gente deixa de lado, nós não queremos enfrentar essa dor, essa dificuldade. O processo de luto, o primeiro passo, precisamos identificar, eu preciso ter a certeza, reconhecer, tá? Que todos nós passamos por isso. E temos que passar, uma hora ou outra nós iremos passar por isso. É um processo lento e doloroso, tá? Que tem características, tá? Então, é uma tristeza profunda, é uma apatia, é um afastamento das nossas próprias emoções, é uma espécie, né? Muitas vezes a gente fica isolado, então as pessoas choram, as pessoas ficam mal, fica nesse estado deprimido. E muitas pessoas, né, que estão ali do lado, então, sei lá, minha esposa, tá? Vou falar aqui o processo que eu vivi ano passado. Então, a minha sogra faleceu
Então, eu estive que estar do lado dela. E muitas vezes, quando a gente não sabe lidar com isso, o que as pessoas falam? Olha, não chora, não fica triste, você precisa, né, reagir a isso. Só que esse processo de tristeza profundo, esse processo de apatia, de depressão, isso é o primeiro estágio. Isso é uma coisa normal. E muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. E aí muitas pessoas falam, mas não chora, né? Deixa isso para lá, você precisa reagir, você não precisa se identificar com isso. Mas não. Então, é um afastamento, né, das atividades que nós temos, um afastamento das nossas emoções, tá? Isso é algo que está ligado, né, aos pensamentos e objetivos, né, objetos que nós perdemos. Então, a perda, né, ela é complicado para todos nós. A palavra perda, quando nós dizemos perda, isso traz um significado muito ruim para nós, porque nós temos uma competitividade, porque nós temos, né, sempre aquela coisa de perder é uma coisa ruim, né? Então, no mundo externo, nós temos essa incapacidade de passar por isso. Então, a palavra perda, ela está conectada a algo muito ruim, a algo muito negativo, né? Então, devagar, a gente vai ter que passar por todos esses processos para que possamos voltar à nossa rotina normal, né? Então, Freud falava muito sobre isso. O processo de luto é um processo, né, de adoecimento, é um processo de uma tristeza profunda, de uma apatia. Precisa ser respeitado isso, precisa ser acolhido. Muitas vezes, né, nós dizemos que a pessoa precisa ser acolhida. Então, por um familiar, por uma pessoa querida. Muitas vezes nós somos acolhidos por aquelas pessoas que já passaram por isso, né? Então, por exemplo, essa semana agora, teve uma amiga nossa, né, que perdeu a mãe também no processo muito repentino. Então, a mãe foi lá fazer uma cirurgia e aí, infelizmente, faleceu. Então, né, minha esposa já passou por isso. O que ela fez? Ela conseguiu acolher essa amiga e se colocar e dizer exatamente o que ela estava sentindo. Então, eu nunca perdi minha mãe, né, meu pai, enfim, pessoas próximas, já tive outras perdas significativas, mas quando eu entro nesse processo terapêutico, eu me coloco no lugar da pessoa, como eu fiz agora há pouco, né? Então, eu sinto muito, né, por todas as pessoas que passaram por isso. Eu também passei por isso, eu também tive uma perda significativa de uma pessoa muito próxima, muito querida. Então, o primeiro estágio, tá, do luto é a negação e o isolamento. Então, o que a gente faz? A gente nega aquele acontecimento. Você tem a sensação de que aquilo tudo é um sonho, de que daqui a pouco vai passar, de que daqui a pouco a sua vida vai voltar ao normal, que daqui a pouco aquela pessoa, né, que você tanto estimava, aquele ente tão querido que você tinha, daqui a pouco ela vai voltar. O isolamento, eu quero estar mais afastado das minhas atividades, né, daquilo que eu estou fazendo. Para quê? Para me lidar com isso. Para que eu possa entender, né, a mente entender como que é esse processo. E aqui, gente, no primeiro estágio, muitas coisas podem nos ajudar. O primeiro, né, a espiritualidade, a nossa fé, independente daquilo que você acredita. Quando você traz a fé, né, para próximo de você, você começa a entender, e não só isso, nós conseguimos evidenciar a nossa fragilidade, porque muitas vezes a gente vai viver na vida achando que isso nunca vai acontecer. Então, nesse momento, é o momento da gente se apegar, né, com o divino, com a fé, para que isso possa trazer um calento na alma, né, lá dentro do nosso ser. Isso é muito importante. Então, o primeiro estágio, só que ele tem um estágio, né? Eu não posso ficar o tempo todo negando que isso não aconteceu. E aí, quando eu falo sobre isso, eu lembro que eu tinha uma professora na faculdade de supervisão e ela contou uma história uma vez muito complicada, né? Então, a mãe perdeu seu filho, foi um acidente muito grave, né? O filho tinha acho que 12 anos, foi um acidente de carro, então a mãe se sentia muito culpada. Então, quando esse filho morreu, o que aconteceu? Ela não participou de nada, ela simplesmente negou a existência desse luto. Então, ela não participou do velório, ela não participou de nada. E aí o que aconteceu? Ela sempre continuou da mesma forma, como se o filho pudesse voltar. Então ela deixou o quarto dele da mesma forma,
quando eles iam, né, fazer as refeições, ela colocava o prato da mesma forma, só que esse processo, ela ficou presa dentro desse estágio e ela adoeceu, ela entrou numa depressão muito profunda, ou seja, o processo de luto, quando não é bem vivido, ele pode trazer outras patologias para nós. Então isso é muito importante. E aí eu lembro que a professora orientou essa pessoa, disse, olha, você precisa colocar essa mãe, né, em contato, né, com a perda, com o velório. Então, eles elaboraram uma forma, né, então levaram lá, o som está muito baixo, ok, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Né, levaram essa mãe, né, até o cemitério para fazer toda uma identificação para que ela pudesse lidar com aquilo e ela sair do primeiro estágio, que é a negação, o isolamento. O segundo estágio é a raiva. Nós ficamos com raiva. Por que aconteceu comigo? Poxa, mas por quê? Tantas pessoas no mundo. Poderia ter acontecido com fulano, com ciclano. Nós temos raiva da situação, nós temos raiva da nossa impotência diante da morte. O que a gente pode fazer? Nada. Nós temos raiva, muitas vezes, eu poderia ter feito alguma coisa diferente. Então, por exemplo, minha mãe estava no hospital, mas se eu tivesse levado ela para outro lugar, se eu tivesse feito alguma coisa pela minha mãe, ela poderia estar aqui comigo. Então eu sinto raiva de mim, sinto raiva da situação. Muitas pessoas relatam que sentem raiva daquela pessoa que morreu. Eu já ouvi pessoas dizer assim, Marco, eu não consegui lidar com a morte do meu pai, porque ele me traiu. Como assim meu pai morreu? Então foi uma perda muito cedo, muito precoce. Então a pessoa fica dentro dessa imagem, fica preso dentro disso. Então esse é o segundo estágio, né? Que é a raiva. O terceiro estágio, né, que nós temos que passar aí por 5 estágios, é a barganha. Então a gente começa a barganhar, né? Então com Deus, a gente começa a barganhar com muitas coisas. Olha, se minha mãe estivesse aqui, eu poderia ter feito aquilo. Olha, se meu pai estivesse aqui, eu juro que ia ser diferente. Então a gente barganha com a gente mesmo para quê? Para que aquele processo dolorido, para que aquela dor que nós estamos sentindo, ela comece a amenizar. Esse é o significado, esse é o sentido de nós passarmos por tudo isso. A dor é muito grande. E isso é um processo, tá? Que no começo a gente tem a dor e tem o sofrimento. Com o passar do tempo, conforme a gente vai lidando com isso, a gente vai identificando com isso, esse sofrimento todo que muitas vezes nós trazemos para nós mesmos, isso vai passando. Mas a dor é inevitável. O processo de luto é um processo de muita dor. E muitas vezes essa dor é uma dor física, nós sentimos no nosso corpo físico. Essa dor, essa incapacidade diante da vida, diante das circunstâncias, né? Então, o terceiro estágio é esse, é a barganha. O quarto estágio é a depressão. Então você fica deprimido, você não tem vontade de fazer as coisas, tem pessoas que não têm vontade de comer, passa por esse processo de depressão. E isso as pessoas não querem, né? As pessoas estão próximas, olha, você precisa evoluir, você precisa fazer alguma coisa. A pessoa fica muito sensível, a pessoa chora. Então, tudo aquilo que lembra a pessoa, né? Então, sei lá, perdi meu pai. Então, eu vou lá no começo, uma comida que meu pai gostava. E isso já é motivo para que eu possa ficar chorando, né? Que eu possa estar nesse estado de depressão. E isso é o estágio normal. Até chegarmos no quinto estágio, que é a aceitação. Que conforme a gente vai passando, o processo vai passando, então a gente passa pelos 5 estágios, né? Então, lembrando aqui, né? O primeiro é esse estágio que nós temos, né? De deixar para o lado, de não querer olhar para tudo isso, né? Então, o primeiro estágio é a negação e o isolamento, né? A gente nega aquilo que aconteceu. O segundo estágio é a raiva da situação, raiva de mim, raiva do que está acontecendo comigo. O terceiro, a barganha. Então, eu tento barganhar de alguma forma para lidar com aquela situação, para lidar com aquela perda. O quarto é a depressão. Passamos por um momento de depressão. Isso é normal. Até chegarmos no momento da aceitação. O momento que a gente começa a entender, a nossa mente começa a entender de que aquela pessoa, ela, né, seguiu o propósito dela, seguiu o destino dela, eu vou aceitando devagar, só que aquela saudade, né, aquela coisinha lá dentro do coração, ela fica. Conforme você vai passando o tempo, você vai aprendendo a lidar com isso. Você vai arrumando um mecanismo de lidar com isso. E aí muitas pessoas perguntam para mim, Marco, qual que é o processo
de luto, né? Qual que é o processo aí saudável? Claro, cada pessoa tem uma forma de lidar. Cada pessoa, tem pessoas que são mais racionais, que conseguem sair desse estágio mais rápido, né? Conseguem voltar para a vida. Tem pessoas que são mais sentimentais. Então a pessoa demora, ela vive intensamente essas 5 fases. Dependendo da pessoa, tem um apego com essa pessoa. Com quem foi, né, essa perda, dependendo desse apego, essa relação que a gente demora um tempo maior para lidar, para passar por essas 5 fases. Mas geralmente, tá? Dura de 6 meses a 1 ano. Depois de 1 ano, 1 ano e meio, se a pessoa não conseguiu sair dessa fase da depressão, isso é um start, tá? Isso é uma luzinha acesa que talvez essa pessoa está identificada com isso. Ela não conseguiu retomar a vida, ela não conseguiu fazer as coisas que ela conseguia. Aí muitas pessoas falam, Marco, a gente consegue sozinho? Tem gente que sim, muitas pessoas não. Então essa é a evidência, tá? Passei por um processo de luto. Quanto tempo você está vivenciando isso? Você está muito tempo sofrendo? Esse sofrimento é um sofrimento muito grande, muito enraizado. Não, olha, eu estou conseguindo. De vez em quando eu consigo tomar minhas rotinas, né? Muitas vezes a gente não consegue sozinho. Você precisa buscar ajuda terapêutica, tá? Você precisa buscar alguém que acolha a sua dor, alguém que consiga fazer você enxergar tudo isso. Então lembra que eu falei no começo do vídeo lá da minha professora? Né? A mãe teve que buscar um processo terapêutico e dentro do processo terapêutico, né, a gente encaminha, né, o cliente, a pessoa, a passar por todas essas fases, esse processo, para que a pessoa consiga retomar a vida. Tem muitas pessoas que não conseguem. A vida vai indo e a pessoa não consegue lidar com aquilo de novo. Então, as coisas vão acontecendo com o passar do tempo. Então, isso é muito importante, tá? O processo que você está vivendo. Lembrando que é um processo lento, doloroso, mas, né, se for aí mais de 1 ano, você precisa tomar cuidado, você precisa olhar para isso, porque muitas vezes, né, a pessoa ficou identificada com isso, ela não conseguiu lidar com todo esse processo, tá? E aí é muito bom buscar um profissional para que possa te acolher a sua dor, porque muitas vezes a gente conta, né, com as pessoas que estão ali próximas a gente e a pessoa não tem a técnica, a pessoa não consegue lidar com isso, porque ela também sofre pela perda e sofre por você, né, ver você passar por esse momento que você está passando. Então o profissional vai te acolher e vai te levar por esse caminho de solução para que você consiga, né, lidar com isso. Que é o que está acontecendo com muitas pessoas, tá, gente? Muitas pessoas têm adoecido hoje em dia porque nós estamos dentro de um luto coletivo. Então é muito comum você ver pessoas, né, depressivas, com ansiedade, com insônia, porque além desse luto coletivo que nós estamos vivendo, nós estamos num momento de muita pressão, de muito medo. Então as pessoas estão vivenciando isso. Por isso que é muito bom a gente buscar uma ajuda terapêutica, tá? Seja ela qual for. Não só a terapia tradicional, mas às vezes tem outras terapias alternativas, holísticas que nós temos aí, que nos ajudam a isso, tá? Então busque isso. Não fique sofrendo, tá? O sofrimento é uma coisa que ele precisa passar. A dor vai ficar, a saudade vai ficar, mas o sofrimento não precisa ser assim, porque a morte é uma coisa natural. E não só isso, tá? Existe um ensinamento, que isso é muito importante para a nossa vida, que todo fim traz um começo. Então tudo aquilo que a gente consegue findar, a gente tem uma outra oportunidade, a gente tem um outro olhar para começar alguma coisa. Por exemplo, um relacionamento. O relacionamento não deu certo, eu consegui lidar, vivenciei o luto, porque não deixa de ser um luto. Você ali criou expectativa, às vezes você, né, criou, sei lá, muitos planos, projetos com aquela pessoa e não deu certo. Quando você consegue lidar com isso, você está disponível para uma outra coisa, para uma outra vida. Quando eu consigo passar pelas fases do luto e identificar, ok, né, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, meu irmão, ou seja, seja quem for, eu consegui fechar o ciclo para que eu possa abrir um outro na minha vida, para que eu possa trazer um novo olhar para a minha vida. E é aqui que entra as constelações familiares. Porque a gente mergulha dentro do nosso sistema familiar. Lá existe força. Lá existe, né? Talvez a gente saia dessa coisa. Então eu digo assim, poxa, Marco, mas eu não tenho mais o meu pai fisicamente, eu não tenho mais a minha mãe fisicamente. Olha só como a gente está falando de mãe, né? Mãe e pai, né? Só que dentro da constelação familiar, o que vai acontecer?
Eu vou tomar força por quê? Porque existe o meu pai e a minha mãe dentro de mim, dentro do meu coração. Talvez eles não estejam aqui fisicamente, mas eles estão aqui. Então, quando eu começo a enxergar dessa forma, como eu tomo essa força, o que acontece? Eu começo a enxergar o meu pai dos meus comportamentos. Começo a enxergar a minha mãe nos meus comportamentos, nas minhas relações, dos meus filhos. Então, ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou honrando o meu pai, eu estou trazendo a presença do meu pai, independente de onde ele esteja. Ele seguiu a vida dele, ele seguiu aquilo que ele precisava e eu consigo retomar novamente a vida. Muitas vezes acontece também dentro das constelações familiares, são os abortos. Né? Então, uma coisa que acontece, a maioria das famílias, isso aconteceu. E muitas vezes esse aborto não foi olhado. Então, como a gente fala, né? Ele foi excluído do sistema familiar. E muitas vezes eu venho e fico identificado com esse aborto, com essa pessoa, né? Com esse luto que não foi vivenciado. Então, eu começo a ter dificuldade na minha vida, eu não consigo progredir. Por quê? Porque eu estou identificado, gente. Olha como que é importante isso, tá? Identificado com isso que aconteceu, com essa perda. Então, as constelações familiares, o que a gente faz? A gente mergulha dentro do nosso sistema familiar. A gente olha para as nossas dores e a gente começa a ver que existem padrões que foram se repetindo e isso traz um conforto lá dentro da alma. Então, ok, meu ente querido, meu pai, a minha mãe, o meu irmão não estão mais aqui, ok, mas eu posso honrar eles através de uma outra forma, trazendo a força deles, trazendo a força para dentro do meu coração, honrando o meu pai com aquilo que eu faço, honrando a minha mãe com aquilo que eu faço. E aí eu vou dando outro significado para a morte. Então, ok, eles não conseguiram fazer, mas eu posso fazer. E quando eu faço alguma coisa, eu estou fazendo por mim e estou honrando meu pai e minha mãe. Olha como que é bonito isso. Tá? Então, aconteceu um acidente, uma morte traumática. Ok, ele não pôde fazer tal coisa, mas eu posso fazer isso por ele. Então, o significado, né, a linguagem, a forma de lidar com aquilo vai mudando. Olha só como muda. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? A gente vai progredindo, a gente vai para os próximos estágios da nossa vida. E a gente vai progredindo, né? Vivendo a nossa vida. Porque através disso, né, quando eu vivo a minha vida, o que acontece? Eu também estou honrando os meus familiares. Porque o grande sucesso dos pais é os filhos. Então, né, quem está me assistindo aqui, é pai e mãe, eles sabem muito bem disso. Poxa, quando meu filho progride na vida, quando meu filho faz alguma coisa, isso é um sucesso para o pai e para a mãe. Então a gente também pode honrar nosso pai, nossa mãe, mesmo no momento de morte. Mesmo no momento que alguma coisa que eles não puderam fazer, mas eu posso fazer isso. Muitas vezes, na morte, os nossos pais nos ensinam o que nós não devemos fazer. Como, por exemplo, meu pai morreu de câncer, ou sei lá, de uma doença, mas o meu pai nunca cuidou, Marco. Eu ouço muitos relatos disso. Meu pai nunca cuidou, meu pai achou que isso não era nada, que era só uma besteira. Foi vivendo a vida dele e, infelizmente, essa doença, né, acabou sendo a causa da morte dele. Então, o que ele está me ensinando? Que se eu tiver alguma doença, alguma coisa, o que eu preciso fazer? Cuidar da minha própria saúde. Preciso vivenciar isso. Porque quando eu cuido da minha própria saúde, o que eu estou fazendo? Eu estou honrando meu pai. Olha como é bonito isso. Então, essa compreensão, nós só conseguimos entender, identificá-la, quando nós trabalhamos o processo terapêutico e não só isso, dentro das constelações familiares.